Vamos abrir agora a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu farei para a nossa meditação nesta noite a leitura dos versículos 1 até o de número 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Palavra especial que enche os nossos corações. Queremos meditar sobre esse texto, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite, e assim gravá-la em nossas mentes e em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. As irmãs Plácida, Glória e Esperança moram aqui? Perguntou um estranho consultando um endereço em seu celular. As irmãs Plácida, Glória e Esperança, já idosas, aposentadas, todas foram professoras do Instituto de Educação. Não, senhor, responde o residente, não as conheço. Aliás, por aqui não há ninguém com esses nomes. Nesta vizinhança, com certeza, não mora ninguém com esses nomes, nem Plácida, nem Glória, e muito menos Esperança. Era verdade. Porém, aquele morador não tinha noção da profundidade da sua afirmação. A verdadeira Plácida, que significa paz, a verdadeira glória, que pode ser alegria, e nem a verdadeira esperança moravam mesmo ali, e nem poderiam morar. O endereço deveria estar errado. Era um lindo condomínio fechado, luxuoso, com casas grandes, suntuosas, modernas, automatizadas, com piscina e todo o conforto que o dinheiro e a tecnologia podem proporcionar. Alguém poderia pensar, será
que as irmãs Plácidas, Glória e Esperança não moram em nenhuma dessas casas onde parece que não falta nada? Porém, o endereço onde aquele homem procurava estava errado realmente, porque o endereço delas está na palavra de Deus. É lá que nós vamos encontrar a paz, a alegria e a esperança. E é sobre esse tema, meus irmãos, que eu quero falar convosco nessa noite. Esses 3 nomes das irmãs são sentimentos que nós colocamos, que nós ansiamos por ter. Todas as pessoas querem ter na sua vida paz, alegria e esperança. A paz que acalma os corações, que traz descanso para a alma e para o corpo, que permite um sono tranquilo e reparador todas as noites. O segundo sentimento é a alegria, a glória, que é o reflexo dessa paz, que nos leva a relacionamentos saudáveis, relacionamentos descontraídos, sem as tensões causadas pela intranquilidade, pela insegurança, que faz com que nós possamos desfrutar momentos bons da vida, com entusiasmo e com regozijo. Depois a esperança, não uma esperança qualquer, mas a esperança cristã que é garantida pelas promessas da palavra de Deus, que é infalível. A palavra de Deus jamais falha. Esse texto, meus irmãos, nos permite contemplar o maravilhoso amor do nosso Deus, amor que nos alcançou apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa fraqueza, ou apesar da nossa incapacidade para sairmos por nossa conta da escravidão do pecado, em que estávamos afundados e afundando cada vez mais, como numa areia movediça. Quem cai na areia movediça, quanto mais se mexe, mais afunda. Essa é a nossa situação, era a situação em que nos encontrávamos. Meus irmãos, há uma radical transformação na vida de todos aqueles que recebem a graça redentora da justificação através da cruz de Cristo. Cristo ali pendurado derramou o seu sangue precioso em lugar dos pecadores para justificá-los. E mais tarde ainda garante a vida eterna para todos quantos nele creem, porque venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É o que bradou Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Pastor, mas ele escreveu, como é que o senhor fala que ele bradou? Parece que ele está gritando aqui. Tragada a morte foi pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Mas, meus irmãos, o primeiro ponto que queremos destacar aqui, com base nesse texto que nós lemos, primeira parte, começando pelo versículo 1, é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto aqui, meus irmãos, nos diz e nos garante que homens e mulheres como eu e vocês, que estavam em rebelião contra Deus, agora estão reconciliados com Ele pela morte de Cristo. Em paz com Deus, reconciliados com Deus
pela morte de Cristo. Amém? Amém. E qual era o propósito disso, meus irmãos? Nós podemos encontrar esse propósito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 22, que nós vamos ler daqui a pouco. E nós vamos ver ali que o propósito de Deus era reconciliar consigo mesmo todas as coisas, mas principalmente reconciliar consigo aqueles que eram inimigos em seu entendimento e em seu coração. Leiam comigo o que diz aí, Colossenses 1, 20 a 22, vamos ler? E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De fato, meus irmãos, a morte de Cristo realizou esta reconciliação geral, diz a palavra de Deus, tanto nos céus como na terra. Reconciliação, portanto, meus irmãos, é algo que Deus já efetuou mediante a morte de Cristo. E agora, meus irmãos, vocês são convidados a aceitá-la, a desfrutá-la, para estar em paz com Deus. Porque esta é a paz que traz consigo o livre acesso a Deus, o novo relacionamento das partes reconciliadas, como num processo penal. O justo juiz reconciliou ambas as partes com o seu próprio sacrifício. O juiz tomou o lugar do réu, morreu por ele, morreu em seu lugar, para que houvesse reconciliação, deixando o acusador sem qualquer atitude a tomar. Você que faz parte dos antigos rebeldes, não é apenas perdoado, no sentido de que a sua merecida punição recebeu um indulto, mas você está colocado num lugar em que desfruta do alto favor de Deus. Aqui, Paulo aqui chama de esta graça na qual estamos firmes. Vejamos o versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a Deus pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Portanto, paz significa a serenidade de consciência, que tem origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo pela fé em Jesus Cristo ressuscitado. Paz, a mais doce, como disse o poeta sacro. Segundo ponto, alegria. Paz e alegria são bênçãos gêmeas no Evangelho. Nas palavras de um velho pregador escocês, paz é alegria em repouso, e alegria é a paz a dançar. Paz, alegria em repouso, e alegria é a paz a dançar. 3 objetos da alegria são mencionados nesse parágrafo. Primeiro, a esperança da glória de Deus, como nós lemos aqui no final do versículo 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ou alegramo-nos na esperança da glória de Deus, pois a glória de Deus é o fim para o qual Ele nos criou. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus
e desfrutá-lo em sua vida para sempre. Fomos criados para glorificá-lo, e é por meio da obra redentora de Cristo que isto será atingido. Nós só poderemos glorificar a Deus quando estamos reconciliados com Ele. Enquanto eu e você e todo o povo de Deus estivermos neste corpo mortal, esta glória, esta esperança da glória de Deus continuará sendo uma esperança. Mas vamos falar disso mais tarde, no próximo ponto. Antes, porém, temos o segundo objeto da alegria, que é algo inesperado. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. É o versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se isso parece estranho para você, lembre-se que no Novo Testamento as aflições são vistas como experiência normal dos cristãos. Os apóstolos já exortavam na igreja primitiva, nos primeiros crentes de Jerusalém, mostrando para eles que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22, leiam comigo, vocês estão com a Bíblia aberta aí. Atos 14, 22, o que os apóstolos diziam para aqueles discípulos: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por isso, alegria nas tribulações, porque através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E quando as tribulações os acompanhavam, o que era comum, normalmente sucedia isso para aqueles crentes na igreja primitiva, eles não podiam queixar-se que não estavam prevenidos, porque foram prevenidos pelos apóstolos. Mas as tribulações, aflições não eram somente consideradas como um traço inevitável da vida dos cristãos. Era vista como uma característica do verdadeiro cristianismo. Era um sinal de que Deus considerava os que as suportavam como dignos do seu reino. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Porém, meus irmãos, essas aflições que os irmãos da igreja primitiva passavam, eram aflições reais, e muitos nos dias de hoje ainda passam por essas aflições. Hoje mesmo ouvi, o que os irmãos já sabem, já tinham ouvido outras vezes, mas por acaso ouvi hoje outra vez sobre a Coreia do Norte, que prende os cristãos, muitas vezes são condenados pela sua fé à prisão perpétua, vão apodrecer o resto da vida na cadeia, porque confessam a sua fé em Cristo Jesus. Naquele tempo dos primórdios da igreja era assim também, os crentes eram presos, eram açoitados, eram lançados às feras para serem devorados, eram mortos, eram queimados vivos para incendiar, para iluminar ruas e festas dos romanos. Eram atribulações verdadeiras. Hoje, graças a Deus, nossas tribulações são nada comparadas a elas. E muitas vezes nós nos queixamos por qualquer contrariedade, nos queixamos por qualquer contratempo,
por qualquer pressão interna que passamos no nosso cotidiano, em casa, no trabalho, na escola ou até mesmo na igreja. Ainda que assim seja, meus irmãos, na verdade, muitas vezes a tribulação é forte para aquele que está passando por ela. Mas sempre, meus irmãos, há um propósito para as dificuldades que os crentes em Cristo passam. E a afirmação de Paulo de que os crentes se gloriam, se alegram em suas tribulações, não devem ser entendidas como se não temessem, se não fugissem das adversidades, ou se não sentisse dor, aflições e amargura quando elas acontecem. Mas se gloriam porque sabem que todas elas serão transformadas em bênçãos pelas mãos do amoroso Pai, que é o nosso Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10, Paulo afirma o seguinte: em tudo somos atribulados. Quem tem a Bíblia aí, abra e vamos ler juntos isso aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Vamos ler juntos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus, aleluia. Acima de tudo, meus irmãos, os crentes devem aprender a regozijar-se no próprio Deus. Porque nenhuma alegria é comparável à alegria que se acha em Deus mesmo, em buscarmos a Deus, em convivermos com Deus, em estarmos em comunhão com Deus. É a alegria que demonstram aqueles que em suas ações, as palavras do salmista, que lá no Salmo 43, versículo 4, diz assim: Deus, que é a minha grande alegria. Essa deve ser a nossa frase diária. Deus é a minha grande alegria. E por que não alegrar-se em Deus? Você e eu, seu povo, fomos reconciliados com Ele pela morte de Cristo e experimentamos diariamente a libertação do mal, através da vida do Cristo poderoso, que vencendo a morte, está conosco todos os dias, nos livrando do mal, nos livrando da tribulação, nos livrando do pecado. Enquanto isso, o final para o qual nos olhamos confiantes não é mais o derramamento da ira divina, como nós ouvimos hoje na escola dominical, mas a exposição da glória divina. Por meio de Jesus Cristo, fomos reconciliados e temos paz com Deus. E a carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por último ponto, meus irmãos, a esperança. E perguntamos: por que esperança? E que esperança é essa, pastor? Nós respondemos que essa não é uma esperança qualquer. Não é esperança quando temos a esperança de que algum ente querido chegue de uma viagem. Não é a esperança de que chova ou faça sol ou
ou venha neve, ou qualquer outra coisa relacionada ao tempo, calor, frio. Mas, meus irmãos, essa esperança é uma esperança segura, uma esperança em que há certeza de cumprimento, porque quem alimenta essa esperança já recebeu a garantia da sua realização no dom do Espírito Santo que enche os seus corações do amor de Deus. Veja o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, e vocês também não confundam com outra, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? A esperança da glória era uma jubilosa esperança para aqueles crentes iniciantes, cristãos iniciantes lá em Jerusalém. Em Roma também. E os que a conheciam porque sofriam provações e perseguições, podiam alegrar-se no meio dos seus problemas e podiam alegrar-se até mesmo por causa dos seus problemas. Esperança da glória é uma esperança jubilosa. Para concluirmos, meus irmãos, foi por causa deste amor aqui relatado por Paulo que Cristo entregou sua vida por vocês, por mim, enquanto nós éramos fracos, pecadores e completamente destituídos de qualquer atrativo. Há um cântico que diz: mas Jesus Cristo me encontrou sujo e com sangue purificou-me, com seu sangue me purificou. Então, meus irmãos, nós éramos sujos, estávamos afundados num tremedal de lama, e Jesus nos tirou de lá, fracos, pecadores. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Contudo, meus irmãos, é aí que brilha o amor de Deus com maior refulgência. É nesse aspecto que nós vemos esse amor maravilhoso, porque Deus confirma o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O versículo 8 nos diz isso. E vejam, meus irmãos, como é completa a união entre o Pai e o Filho, que o sacrifício de um pode ser apresentado como prova do amor do outro. A prova do amor de Deus é o fato do Filho ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o trabalho conjunto, Pai, Filho e o Espírito Santo, que nós vemos aqui descrito nesse texto. Na verdade, meus irmãos, no Novo Testamento inteiro, a morte de Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. E João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 10, nos ensina isso quando ele afirma: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, vejam bem isso, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, paz, alegria e esperança, fruto do Espírito, tema do nosso ano, marcam a vida daqueles que foram justificados por Jesus Cristo pela fé em Deus.
Cancelou-se o réu culposo do passado, assegura-se a glória do futuro, e aqui e agora, a presença e o poder do Espírito de Deus asseguram ao cristão toda a graça de que necessita para suportar a provação, para resistir ao mal e viver como convém a alguém que Deus declarou justo. Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa alegria e Jesus Cristo é a nossa esperança. Todas conquistadas na cruz do Calvário, confirmadas na sua ressurreição e serão consolidadas na sua volta quando formos nos encontrar com Ele. Ele te amou, Ele te ama, Ele continuará te amando eternamente. Se você quer para a sua vida paz, alegria e esperança concreta de salvação e vida eterna, se ainda não fez, entrega hoje o seu coração a Jesus. Ele quer receber-te, Ele quer reconciliar você com Deus. Ele morreu na cruz por você, derramou seu sangue por você, venceu a morte por você para te dar paz, alegria e esperança. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, que através de Jesus, pela ação do Espírito Santo, há de reconciliar você e Deus para todo sempre. Então, o endereço certo passará a ser a sua alma, onde viverão paz, alegria e esperança. Amém? Amém. Deus abençoe.